Essa mulher acusou o jovem de roubo ao ver que ele carregava uma mala idêntica à dela. Rapidamente ela exigiu que ele devolvesse sua mala, mas ele insistiu que aquela mala era sua e que ela estava enganada. Ignorando suas palavras, a mulher chamou o segurança do local. Quando o segurança se aproximou, ela logo repetiu a acusação, enquanto o jovem defendia-se dizendo que era mentira. O guarda sugeriu que as malas poderiam ser iguais, mas a mulher, arrogante, afirmou que o jovem jamais teria dinheiro para comprar uma mala cara como aquela. O jovem então pediu que o guarda abrisse a mala para provar que era dele, mas a mulher se opôs, dizendo que aquilo seria uma invasão de privacidade. A situação piorou quando a mulher ameaçou o guarda, dizendo que faria uma reclamação à gerência caso ele não tomasse uma atitude. Pressionado, o guarda levou o jovem embora. Horas depois, ao chegar em casa e abrir a mala, a mulher percebeu que de fato aquela não era dela. Ao vasculhar o conteúdo, encontrou joias que pareciam ser muito valiosas entre as roupas. De repente, a campainha tocou, e ao verificar a câmera de segurança, viu que era o jovem, trazendo a mala correta. Ela pediu que ele aguardasse um momento e, rapidamente, escondeu as joias debaixo do assento do sofá. Ao abrir a porta, o jovem explicou que veio devolver a mala dela e pediu a sua de volta. Constrangida, a mulher entregou a mala e pediu desculpas por tudo o que havia dito mais cedo. Antes que ele pudesse sair, ela teve uma atitude inesperada e o convidou para um café, querendo se desculpar pelo ocorrido. Ele disse que estava com pressa, mas a mulher foi tão simpática e insistente que ele acabou aceitando. Alguns minutos depois, enquanto tomavam café e conversavam, o jovem garantiu que não guardava ressentimentos e que a perdoava. No entanto, afirmou que precisava ir, pois já estava atrasado. Ao acompanhá-lo até a porta, a mulher percebeu que alguém se aproximava. Num ato inesperado, ela abraçou o jovem. Nesse exato momento, seu marido entrou na casa e ela, aos gritos, pediu ajuda, acusando o rapaz de agarrá-la à força. O jovem negou, mas o marido, furioso, o ameaçou, dizendo que se o visse perto de sua esposa novamente, haveria consequências e o expulsou de casa junto com sua mala. Ao abrir sua mala, o jovem percebeu que as joias não estavam lá e sabia que a mulher as havia pegado. Ele voltou à porta e pediu que devolvessem suas joias. Furioso, o marido o golpeou com um soco e ele desmaiou. Minutos depois, a polícia chegou. Enquanto o jovem ainda estava desacordado, a mulher mentiu, dizendo que havia sido perseguida e que o rapaz tentou agarrá-la à força. Quando o jovem finalmente acordou, pediu aos policiais que verificassem seus documentos. Foi então que os oficiais descobriram que ele era funcionário de um museu e que estava viajando para recuperar algumas peças valiosas. O jovem explicou que a mulher o havia acusado indevidamente, e quando ele tentou devolver a mala, ela tentou seduzi-lo e o abraçou no exato momento em que o marido chegou. Além disso, revelou que as joias haviam sido roubadas de sua mala. Ao ouvir a história, o policial perguntou diretamente à mulher se ela havia roubado as joias. O marido, inicialmente, defendeu a esposa, dizendo que aquilo era um absurdo, mas ao olhar para ela, percebeu que algo estava errado. Desconfiado, perguntou onde ela havia escondido as joias. Nervosa, ela apontou para o sofá. O marido encontrou as joias e as devolveu ao jovem. O casal implorou para que o rapaz não fizesse uma denúncia, mas ele, após ser acusado injustamente, agredido e roubado, afirmou que eles precisariam enfrentar as consequências e pediu que os policiais os levassem. E assim termina a história. A mulher, que inicialmente parecia ser a vítima, revelou-se a verdadeira ladra. Me conta nos comentários se você gostou e não esquece de me seguir para receber mais cenas narradas. Esse homem invadiu um carro e usou uma capa para se disfarçar de assento. Poucos minutos depois, um casal se aproximou e entrou no banco de trás. Rapidamente, o homem disfarçado puxou o celular e começou a filmar o casal. Mas, por acidente, esbarrou no freio de mão, fazendo o carro se mover até bater na parede. Assustado, o casal saiu sem entender o que havia acontecido. Foi então que a mulher, ao olhar para o interior do carro, percebeu que havia alguém disfarçado no banco da frente. Ela chamou o homem e mostrou que havia alguém sentado ali. Os dois combinaram de contar até 3 e puxar a capa para ver quem era a pessoa. Quando puxaram, a mulher levou um susto ao ver que quem estava ali sentado era o seu próprio marido. O amante, surpreso, disse que não sabia que ela era casada. Num impulso, a mulher trancou o carro com o marido lá dentro e, constrangida, perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que havia gravado os dois juntos e agora tinha provas de que ela o traía. Nervosa, a mulher exigiu que o marido apagasse as imagens, mas ele se recusou e disse que as usaria contra ela. Ainda mais nervosa, ela tomou uma atitude impensável. Pegou um galão de gasolina no porta-malas, despejou sobre o carro, acendeu um fósforo e ameaçou o marido mais uma vez. Foi então que o homem começou a filmar a mulher, dizendo que ela estava prestes a colocar fogo no carro. De repente, o fósforo caiu da mão da mulher, entrando em contato com a gasolina. Enquanto o fogo se espalhava, a mulher e o amante fugiram.
Dentro do carro, o homem entrou em desespero e tentou de tudo para sair. Primeiro, tentou pela janela, sem sucesso. Depois, foi para o banco de trás e usou um canivete para abrir o porta-malas, conseguindo escapar das chamas. Para sua sorte, os policiais chegaram rapidamente, apagaram o fogo e o socorreram. Com a situação controlada, os policiais levaram a mulher presa por ter colocado fogo no carro com o marido dentro. Curioso, o homem perguntou como os policiais chegaram tão rápido. Foi então que o amante da sua ex-mulher apareceu e disse que havia chamado a polícia. Ele pediu desculpas ao homem, explicando que não sabia que a mulher era casada, e contou que ao ver o fogo, correu para pedir ajuda. O amante também afirmou que jamais imaginou que a mulher fosse capaz de algo tão grave. Admiravelmente, o homem disse que estava tudo bem e que o perdoava, já que ambos haviam sido enganados, e que, no final, o amante acabou salvando sua vida. E assim termina essa história. Me conta nos comentários se você gostou e não esquece de me seguir para receber mais cenas narradas.